Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram aquela frase: a punição funciona a curto prazo, mas apresenta resultados negativos a longo prazo? Tudo bem? Eu sou a Beth Takeda e esse é meu canal. Não deixe de se inscrever, colocar seu likezinho, curtir o vídeo e os vídeos que eu tenho postado sobre o desenvolvimento da criança e o relacionamento familiar. E o vídeo de hoje vai falar sobre um assunto muito polêmico mesmo na nossa atualidade, na sociedade onde nós vivemos, que é sobre as punições. Muitas famílias ainda acreditam que o caminho mesmo para resolver essa questão de mau comportamento das crianças, o melhor caminho é a punição. Mas nós vamos refletir a respeito do que ocorre quando nós temos então esse modelo hoje nessa sociedade, o quanto isso impacta na vida dessa criança quando adulto, por exemplo. Vamos refletir lá atrás, na história do conceito de infância. Eu escrevi um livro sobre infância e educação, uma construção e representação imagética. E nesse livro, eu falo a respeito do descobrimento do conceito de infância, que foi uma descoberta, na verdade. É um conceito social. Porque a criança, na antiguidade, na Grécia, em Roma, por exemplo, ela era vista como um objeto de brincar mesmo, de passar tempo com os adultos. Porque a criança não era reconhecida em seus direitos, por exemplo. Então, a criança não tinha suas vestimentas adequadas, não tinha essa percepção e esse cuidado com todo o seu desenvolvimento. Então, na verdade, a sua descoberta aconteceu por volta do século XIII. Mas o desenvolvimento mesmo desse conceito infância aconteceu só na Idade Moderna, no século XVII. Então percebemos que hoje na nossa sociedade ainda tem muito da sombra do que era no passado. A criança que era muito punida, a criança que era marginalizada, que o adulto que manda e a criança só obedece, não tem vez, não tem voz. Então, se formos pensar um pouco da história, ainda está muito impregnado isso nas famílias. Mas aí eu sei que você pode me perguntar assim, mas Beth, como que eu posso então reagir no mau comportamento do meu filho, quando ele começa a fazer as várias birras, gritar, jogar coisas no chão, bater em outras crianças, comportamentos que não são aceitáveis, porque eu preciso direcionar. Como fazer tudo isso? Por isso que eu te convidei hoje para a gente refletir sobre esses pontos. Porque quando eu só ajo com punição para a criança, eu estou emitindo uma mensagem para ela de que ela não pode falar, de que eu que mando, eu que direciono as coisas. E ela tem que ficar de castigo porque ela fez aquele comportamento que não é legal, então ela tem que ser punida por isso. Mas quando a gente pensa que para eu fazer com que uma criança se sinta melhor, por que eu tenho que fazer primeiro que ela se sinta pior? Então, quando uma criança é punida por vários momentos e maneiras, ela não está criando essas habilidades emocionais construtivas no sentido de falar eu sou capaz, mas pelo contrário. Ela vai pensar em palavras como eu não presto, eu sou incapaz, ninguém gosta de mim, eu nunca tenho vez nessa casa. Então ela tem esse tipo de comportamento, de pensamento. Beth, como redirecionar então tudo isso? Quando uma criança tiver esse tipo de comportamento de estar gritando, é importante o adulto sinalizar. Comunicar para a criança que o que ela está fazendo não é legal. E que é importante ela então procurar algum lugar para se acalmar e o adulto pode direcionar. O adulto, por si só, ele pode dizer, quando, filho, você se acalmar, a gente conversa. Eu preciso me acalmar também, então eu vou para algum lugar para espairecer. Pode ser que a criança saia correndo atrás gritando, tem diversas maneiras da criança agir, reagir, dependendo do temperamento da criança. Eu sempre falo que tem o temperamento da raiva, né, que é o colérico e o sanguíneo, e o temperamento da tristeza, que é o fleumático e o melancólico. Então, dependendo da criança e desses combinados, pode ser que a criança corra atrás, grite. Então, a criança, ela ficou muito cansada, às vezes. Ela está muito cansada, ela pode estar com fome, pode ser uma série de questões. Sabe por que eu te falo isso? Porque nós somos assim. Às vezes, a gente acorda com uma alegria do nada. Ou a gente acorda com uma tristeza. De repente, foi um sonho, uma situação, uma conversa que teve na noite anterior, no dia anterior, pode impactar um pouco na nossa vida no dia seguinte. E aquele relatório que você tinha que entregar, ou que você está com curto prazo de fazer,
às vezes você não está animado para isso. Então você prefere assistir um bom filme, uma série, ou tomar um café, tomar um sorvete para se animar novamente. A criança é assim. Porém, a criança ela não tem essas sensibilidades de pensamentos para entender que caminhos então seguir. E esse é o nosso papel, para mostrar. Gente, é um passo a passo, é um dia após outro. Não adianta você aplicar essas ferramentas num dia e já querer um resultado assim de 100% no dia seguinte. Não é bem assim porque nós lidamos com pessoas, com vidas. E no nosso cérebro há muitas conexões, milhares de neurônios que estão se conectando a todo momento, recebendo informação e tudo isso vai para a memória. Então é importante a gente pensar que é um processo. Então, quando você, papai, você, mamãe, começa a pensar por esse lado, de que precisa ir com calma, de que tá tudo bem, nós precisamos seguir em frente, tudo bem que às vezes você não conseguiu, é respirar, é acreditar, confiar que vai dar certo e olhar para o teu filho com aquele olhar mesmo de compaixão, olhar gentil, olhar firme, dizer que você está ali com ele para ajudar. E sempre depois dessas situações que a criança grita, chora, fica com raiva, quando a criança se acalmar e você também, tenha uma boa conversa. Pegue um lanchinho gostoso, chama a criança para conversar e pontue esses comportamentos que não foi legal e mostre como a criança pode se acalmar. Então fala para ela que ela pode então construir uma caixinha para ela apertar bolinhas macias ou estourar aqueles saquinhos bolhas para que ela possa se acalmar ou fazer um bom desenho. E peça ideias para ela também. O que te acalma? Vamos então criar isso. Então crie oportunidades para essa criança. Por quê? Porque quando você bate numa criança ou só fala com ela aos gritos, essa criança pode ser que no primeiro momento ela pare com esse comportamento, mas ela vai voltar a fazer novamente e às vezes ela faz muito pior. E todo esse impacto que ela está recebendo, dessa maneira que o adulto está conduzindo isso, não vai ser benéfico no futuro para ela. Ela não vai se sentir tranquila para se comunicar com o outro, ela não vai saber falar. Quando ela se sentir agredida, a única coisa que ela vai fazer é agredir também, é gritar também. Ela não vai ter esse senso de criatividade, de fala desenvolvida, de dar ideias. E a gente fala tanto de capital criativo hoje em dia, na contemporaneidade. Como que eu posso desenvolver isso na criança, sendo que eu não dou oportunidade para ela falar? Então, essa é uma ferramenta interessante que vocês podem se apropriar e seguir esse caminho de conversa, que é um dia após o outro, e evitar as punições. Porque uma criança punida é uma criança desencorajada, é uma criança que vai sempre ter essa mensagem para ela de que ela não consegue, então, pegar a atenção de vocês, ter o amor de vocês, e o quanto isso machuca a criança por dentro, e nós também. Nós não nos sentimos bem quando praticamos ou quando escolhemos esse caminho. Então eu estou te convidando, papai e mamãe, a refletir sobre isso. Olha para sua casa, olha para o seu filho. Como que estão os gritos? Eles estão sendo demais? Acontecem diariamente, todos os dias? Começa a pensar um pouco dentro de você. Por que você está agindo assim? Olha um pouco para você, se permita também sentir os seus sentimentos com carinho e vá remodelando as suas ações. Vá procurando maneiras, então, de se conscientizar, de começar a melhorar. Então é importante pensarmos nesses pontos e o porquê não é interessante ir pelo caminho da punição. Então tentem a conversa gentil, firme, sempre dando limites, mas mostrando para a criança que ela é capaz, que ela pode sim dar ideias, que ela pode sim ajudar nos combinados da casa. Então é importante pensarmos nessas questões. Que tal formos por esse caminho? Vamos juntos nessa? Eu te espero então em outros vídeos. Beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau!